Livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Não deixe de se inscrever e compartilhar para ajudar o canal a crescer. Desde já agradeço a todos. Muito obrigado. O livro A Arte da Guerra, do estrategista chinês Sun Tzu, foi escrito no século IV a.C. e é um dos maiores clássicos de negócio do mundo. Sim, isso é possível. Podemos considerar que a primeira tradução fidedigna tenha sido em 1927 e, desde então, os ensinamentos são utilizados por empreendedores e executivos espalhados pelo globo. Facilmente adaptável para o marketing, a obra é essencial para quem deseja entender mais sobre estratégias competitivas. Sun Tzu era general do rei Wu e viveu entre 722 a.C. e 481 a.C. São 13 capítulos de estratégias essencialmente militares, mas que, aos poucos, foram adaptadas para o mundo dos negócios. O principal direcionamento que você deve adquirir quando lê a arte da guerra é de que o comportamento ético é a base de qualquer sucesso. E isso não é idealista, mas baseado na concepção de que o conflito direto, além de ter alto custo, é ineficiente. Ou seja, bater de frente toda vez que é ameaçado não é uma forma de ganhar realmente. Interessante, não? Imagine que um general nascido há tanto tempo já teria essas ideias sobre dinâmicas que podem ser aplicadas ao mercado. Isso vale para investidores, gestores, empreendedores e qualquer pessoa que esteja em ambiente competitivo. Se você gostaria de saber mais sobre o livro A Arte da Guerra, vamos falar sobre esses 13 capítulos e um pouco da essência que pode ser retirada deles. Estudo sobre guerra quando estiver em paz. Sun Tzu acreditava que devemos estudar antes que a guerra aconteça, conhecer estratégias e táticas e tentar se informar ao máximo e já traçar planos. Quem se prepara, tem mais chances de vencer. Além disso, procure entender quem são os seus inimigos e dimensionar as suas próprias forças. O ideal é compreender a guerra de todos os ângulos. No caso das empresas, isso quer dizer entender os mercados, os públicos, os produtos, o mercado de ações, os investidores, quais são as vantagens de cada lado, etc. Ou seja, conheça o cenário ao máximo e planeje de acordo com o contexto. Vencer é não ser derrotado. Aqui está um dos maiores talentos de estrategistas. Os melhores generais só entram em batalhas que sabem que vão ganhar. Evite batalhas que você saiba que existe chance de perder e mantenha-se respeitado e temido. Para garantir a vitória, existem regras essenciais. Saiba quando lutar e quando parar. Lute para que você esteja preparado e seu inimigo despreparado. Lide tanto com as forças inferiores quanto com as superiores à do seu exército. Cultive em seu exército o espírito de luta e disciplina. Tenha a capacidade militar e liberdade para comandar suas tropas, sem interferência de superiores. Ataque quando tiver vantagem. Sempre evite brigar onde o inimigo for mais forte. Em A Arte da Guerra, Sun Tzu explica que você deve evitar a batalha quando o exército do inimigo estiver em um local mais alto, por exemplo. Nunca entre em uma batalha, mesmo assim, por raiva ou orgulho. Lembre-se, se você está batalhando por uma fatia maior de mercado, concentre-se nesse objetivo. O orgulho não vai trazer nada a você, apenas prejuízos. Lidando com a hierarquia. A Arte da Guerra também ensina a lidar com a hierarquia. O exército é comandado por um general, que normalmente tem um soberano. Digamos, por exemplo, que em uma empresa isso se traduziria na relação entre um gerente e o seu. Para ter sucesso em uma guerra, é essencial lidar bem com esse comando a fim de evitar problemas. Um soberano pode atrapalhar o exército se der as ordens erradas. Esse tipo de erro abala a confiança dos soldados e causa derrota. Evite as seguintes características, tanto no soberano quanto no general: teimosia, covardia, destempero, honra em excesso, compaixão em excesso pelos seus homens, estratégia e espionagem. Manter um exército, assim como manter uma equipe e uma empresa em funcionamento, é caro. E prolongar guerras demais pode gastar recursos indefinidamente, esgotando-os. É preciso focar em vitórias rápidas e decisivas, não em campanhas prolongadas. Uma ideia de arte da guerra que pode funcionar para diminuir o desperdício de recursos é capturar uma área do inimigo e deixá-la intacta, ao invés de destruí-la através de uma batalha cara. Na mesma linha de raciocínio, você pode tomar os recursos de seu inimigo, levando todos os alimentos, armas, armaduras e homens. Além de deixar o exército do outro lado sem recursos, você pode utilizá-los para o próprio benefício. Parece muito pesado, não? Mas essa era a realidade na qual Sun Tzu estava inserido quando escreveu A Arte da Guerra. Reflita sobre essas coisas e reflita quais são as que realmente se encaixam no seu contexto, sem deixar de ser ético. Engane seu inimigo. A arte da guerra é baseada na habilidade de enganar e dissuadir o inimigo. Confunda seu inimigo, mascarando suas forças. Além disso, demonstre fraquezas suas que na verdade não existem, como ter um exército fingindo ser desorganizado. Quando você estiver pronto para atacar, faça parecer que você não está. Se ele tem um temperamento difícil, irrite-o. Aqui está novamente a importância de estudá-lo antes das batalhas. Se ele está confortável, perturbe-o. Se está bem suprido, faça com que ele passe fome. Se está tranquilamente acampado, force-o a se mudar, fazendo os soldados lutarem. Controlar uma grande tropa não é diferente de uma equipe, mesmo que pequena. O que muda é o saber controlá-la. Um grande general conduz seu exército como se estivesse levando um único homem pela mão. Trate seus soldados como filhos e eles vão ficar do seu lado até a morte, e é exatamente disso que você precisa, pessoas engajadas que estão juntas com você nas batalhas. Uma coisa importante que ajuda a alcançar isso é ganhar o respeito das pessoas. Sem isso, você não pode comandá-las. Trate-as de forma humana e ao mesmo tempo mantenha seus soldados desinformados e incertos. Isso ajuda a mantê-los curiosos, tentando adivinhar quais são os próximos passos. Sem, é claro, passar um clima de insegurança. Mostre para eles que você sabe o que está fazendo. Por que você deve ler A Arte da Guerra? Estudar os ensinamentos de Sun Tzu significa ir até a base das estratégias de guerra. Você aprende sobre o planejamento, gerenciamento da tropa e sobre as habilidades críticas de um general. Não é necessário levar tudo ao pé da letra, procure inserir cada conselho ao seu próprio contexto. Com certeza, você saberá o que utilizar ao seu favor e vencerá a guerra. A Arte da Guerra é uma obra literária do pensador chinês Sun Tzu, escrito por volta do ano 500 a.C. A obra funciona como um manual estratégico para conflitos armados, mas que pode ter várias aplicações em outras áreas da vida.
A Arte da Guerra é um dos livros clássicos da cultura oriental e transcendeu a categoria de simples tratado de guerra para se transformar numa leitura universal sobre planejamento e liderança. Resumo do livro A Arte da Guerra por capítulos. Capítulo 1 aborda a importância de avaliar e planejar, tendo conhecimento de 5 fatores que podem influenciar: caminho, terreno, as estações, clima, a liderança e a gestão. Além disso, são abordados 7 elementos que melhoram os resultados das investidas militares. A guerra é algo que tem consequências para o Estado ou país e por isso não deve ser iniciada sem muita consideração. Capítulo 2. Neste capítulo o autor expressa que o sucesso na guerra depende da capacidade de terminar um conflito de forma rápida. É possível entender um pouco melhor a vertente econômica da guerra, e que muitas vezes para vencer a guerra é preciso saber reduzir os custos relacionados com o conflito armado. Capítulo 3. A verdadeira força bélica de um exército está na sua união e não no seu tamanho. São mencionados 5 fatores essenciais para vencer qualquer guerra: ataque, estratégia, alianças, exército e cidades. Um bom estratega identifica a estratégia do seu inimigo, atacando-a na sua parte mais fraca. Por exemplo, o mais recomendado é dominar o inimigo sem destruir o seu ambiente, obrigando-o a se render. Capítulo 4. O posicionamento tático do exército é determinante para a vitória. Os pontos estratégicos devem ser defendidos a todo custo. Um bom líder só avança terreno para conquistar outras posições quando tem a certeza que o que já foi conquistado está em segurança. O leitor também pode aprender a não criar oportunidades para o inimigo. Capítulo 5. O autor explica a importância da criatividade e do timing para melhorar a força e a motivação do exército. Uma boa liderança desperta o potencial do exército. Capítulo 6. O capítulo 6 é dedicado às forças e fraquezas de uma unidade militar. As características do ambiente, como o relevo da paisagem, devem ser estudadas para que o exército possa obter vantagem no conflito. Sun Tzu também indica que é possível apresentar uma fraqueza fingida para enganar e atrair o inimigo. Capítulo 7. São abordadas as manobras militares, o perigo de entrar em conflito direto e como obter a vitória nos casos em que esse tipo de confronto é inevitável. Capítulo 8. São revelados os diferentes tipos de terreno e a importância de se adaptar a cada um deles. É dada alta importância à capacidade da unidade militar de se adaptar à variação das circunstâncias. Capítulo 9. Movimentação das tropas. Neste capítulo o autor explica como o exército deve se posicionar nos diferentes tipos de terreno do território inimigo. Capítulo 10. Sun Tzu indica os diferentes tipos de terreno e as vantagens e desvantagens que são fruto do posicionamento nestes 6 tipos de terreno. Capítulo 11. São descritos 9 tipos de situação em que um exército em guerra pode enfrentar e qual deve ser o foco do líder em cada uma das situações de forma a alcançar a vitória. Capítulo 12. Este capítulo aborda o uso do fogo nos ataques ao inimigo e o que é necessário para tirar proveito desse elemento. Além disso, são mencionadas respostas adequadas em caso de ataque com esse e outros elementos. Capítulo 13. Foco na relevância de ter espiões como fonte de informação sobre o inimigo. São descritas 5 fontes de inteligência, 5 tipos de espiões, e como fazer a gestão dessas fontes. Análise do livro A Arte da Guerra. O livro está dividido em 13 capítulos, sendo que cada um tematiza diferentes aspectos da estratégia bélica. Neste tratado sobre a guerra, o conflito é abordado como uma característica inseparável do ser humano. A própria guerra é mencionada como um mal necessário, mas um mal que deve ser evitado sempre que possível. Um detalhe interessante: a arte da guerra foi introduzido no Japão por volta de 760 d.C. e rapidamente se tornou popular entre os generais japoneses. O livro desempenhou um papel significativo na unificação do Japão, uma vez que os samurais ficaram conhecidos por terem honrado os ensinamentos desta obra. Há relatos também de que o imperador francês Napoleão havia estudado os escritos militares da Sun e usou-os efetivamente na guerra contra o resto da Europa. Sun Tzu, um estratega militar, realça a importância do conhecimento, indicando que é essencial o autoconhecimento, a consciência das suas próprias forças e fraquezas, o conhecimento do inimigo e o conhecimento do contexto e do ambiente envolvente, condições políticas, geográficas, culturais, etc. A Arte da Guerra e os seus princípios inspiraram vários outros autores da área da economia, artes, esportes, que escreveram livros usando as estratégias de Sun Tzu. Como a obra original foi escrita em chinês, alguns autores afirmam que determinadas traduções podem não transmitir fielmente o significado pretendido pelo autor. Além disso, várias das suas frases podem ter diferentes interpretações. Frases famosas do livro A Arte da Guerra. A suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. O que é de suprema importância na guerra é atacar a estratégia do inimigo. A velocidade é a essência da guerra. Tire proveito do despreparo do inimigo, viaje por rotas inesperadas e atinja onde ele não tomou precauções. Toda guerra é baseada no engano. Por isso, quando capazes de atacar, devemos parecer incapazes. Ao utilizar nossas forças, devemos parecer inativos. Quando estamos perto, devemos fazer o inimigo acreditar que estamos longe. Quando longe, devemos fazê-lo acreditar que estamos perto. Trate seus homens como se fossem seus próprios filhos amados, e eles irão segui-lo no mais profundo vale. Documentário A Arte da Guerra. O longa-metragem produzido pelo History Channel possui 2 horas de duração e traz a história e os detalhes mais importantes do livro de Sun Tzu. Como forma de ilustrar os ensinamentos do sábio oriental, o filme faz referência às grandes guerras mais recentes, às batalhas do Império Romano, a Guerra Civil Americana e a Segunda Guerra Mundial. Sun Tzu viveu em um período conturbado da história da China. Durante a dinastia Zhou, 722 a 476, o poder central estava enfraquecido e os principados entraram em inconciliáveis conflitos, gerando pequenos estados. Essas sociedades menores coexistiam a partir de um convívio tenso e era relativamente frequente a instauração de guerras entre essas comunidades. Por esse motivo, o tema da guerra era tão caro aos contemporâneos de Sun Tzu. Para que os pequenos estados fossem capazes de se manterem vivos, precisavam aprender como controlar o inimigo. Para se ter uma ideia do valor de A Arte da Guerra, vale sublinhar que ele foi uma das 6 principais obras sobreviventes escritas antes da unificação da China.
Sobre o autor, estima-se que Sun Tzu tenha vivido entre 544 e 496 a.C. na China, tendo sido um importante general e estrategista militar. Supõe-se que Sun Tzu era natal de Xi, teria origem nobre, era filho de um aristocrata militar e neto de um estrategista de guerra. Aos 21 anos o jovem teria migrado para Wu por motivos profissionais. Sun Tzu havia sido escolhido para ser general e estrategista do rei Lu. Sua carreira militar foi profundamente bem-sucedida. Estátua de Sun Tzu. A sua obra mais famosa é A Arte da Guerra, que reúne não só conselhos bélicos como também filosofias que podem ser consideradas para a vida cotidiana. Desde a sua primeira edição o livro foi traduzido e distribuído internacionalmente, a princípio em escolas militares. Seu trabalho foi muitíssimo popular especialmente durante os séculos XIX e XX, quando a sociedade ocidental começou a pensar em aplicar os conselhos bélicos de Sun Tzu para outros horizontes que não a guerra. Não se tem dúvidas que Sun Tzu foi autor de A Arte da Guerra. No entanto, alguns filósofos acreditam que, além dos escritos do autor, a obra também contém comentários e esclarecimentos de filósofos militares posteriores, como Li Kuan e Du Mu. Uma curiosidade, A Arte da Guerra está listado no programa de leitura profissional do Corpo de Fuzileiros Navais norte-americano e é recomendado para ser lido por todos os funcionários da inteligência militar dos Estados Unidos. Este foi um resumo do livro A Arte da Guerra. E aí, gostou do resumo do livro? Qual é a sua opinião sobre o livro? Fim do resumo. Por favor, comentem nomes de livros abaixo. Em breve postarei mais livros para vocês. Lembrem-se, conhecimento é poder. Muito obrigado a todos.